eu sou Gisele Leite e nós vamos tratar agora dos aspectos jurídicos da gestão escolar. Antes de mais nada, acho coerente falar que a comunicação é a melhor ferramenta para conectar pessoas, sendo básica em qualquer relacionamento humano. Portanto, o gestor deve saber se comunicar de forma clara, objetiva, com toda a comunidade. Geralmente, quando o gestor não tem essa capacidade, ocorrem os chamados e famosos ruídos da comunicação, que geram conflitos, dúvidas e, por fim, uma série de problemas. A mensagem precisa ser direta, tanto que de forma oral quanto escrita, a fim de evitar mal-entendidos. Para reforçar isso, a escola, a instituição de ensino, deve ter um canal para informações que seja de fácil acesso a todos, seja por um telefone, por um e-mail ou um formulário de contato. Então, um canal de acesso aberto entre o gestor e a escola, funcionários e comunidade é muito importante existir. Primeiramente, cumpre a gente esclarecer que o grande desafio é a gestão democrática escolar, né? Que foi passada para a gente a partir da década de 90, porque antes a gente tinha um modelo de gestão escolar, de gestão educacional, muito inspirado no taylorismo, fordismo, e via-se uma hierarquização vertical, muito estanque, muito dura, muito inflexível, e dividia, divorciando os que planejavam e os que executavam. Hoje em dia não é mais pertinente, a própria LDB vigente já prevê que a gestão educacional democrática participativa é muito importante, inclusive como um projeto de preparo de cidadania. Bom, muitos aspectos sobre a gestão e que são pertinentes é que nós temos atualmente na sociedade contemporânea uma grande judicialização das relações escolares, de sorte que os gestores eles assumem uma série de direitos e deveres, principalmente com relação aos seus discentes, e que pode abrir aso a uma responsabilização civil. Nesse talante, cumpre lembrar o 932 do Código Civil Brasileiro, de 2002. Hoje a gente tem uma responsabilidade civil objetiva do estabelecimento de ensino, que deve cuidar dos seus discentes pela sua integridade física, pela sua integridade moral. Então há um acréscimo muito importante. E nesse sentido, cumpre alertar que a responsabilização não só vigora contra dano material, não. Há o dano moral. E aí entra a figura muito popular do bullying. Eu trouxe aqui até uma pequena definição do bullying, que também isso é alvo de muitas dúvidas. Bullying são todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra um ou vários, causando dor, angústia, constrangimento, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. Veja, há casos já jurisprudenciais onde houve condenação das instituições de ensino porque houve a prática de bullying e o colégio, o professor, o coordenador, o diretor não interveio em favor e na proteção desse aluno. Então é importante até também salientar que a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá no seu artigo 232 culmina: submeter criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ao constrangimento com a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Há um dever ativo de que há necessidade de parar a prática de bullying. E para isso tem até uma cartilha bem interessante disponível no site do Ministério da Educação. Outro tópico importante refere-se ao artigo 245 do ECA, pelo fato do professor ou do gestor deixarem de comunicar suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente, indicando como sanção a multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Então, se há aquela criança que chega com vestígios nítidos, hematomas, e que declaradamente está sendo alvo de maus tratos, há a obrigação, tanto do professor como do gestor, de denunciar. É uma prática muito corriqueira haver essa omissão da parte dos gestores do estabelecimento de ensino, principalmente quando há atos infracionais cometidos pelos alunos menores no interior da escola. Isso também gera problema, porque há uma obrigação. Lembremos que o estabelecimento de ensino assume uma missão importante na educação integral da criança e do adolescente. Então, por isso, ele pode ser responsabilizado. Outro aspecto jurídico que envolve a gestão educacional é referente ao fato do estabelecimento de ensino ser um prestador de serviços. E lá no artigo 14 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, determina: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Importante até salientar que o gestor responde mesmo para aquele funcionário que seja mero estagiário, seja um colaborador gratuito. Então, ele estando dentro do círculo, do âmbito escolar e atuando junto ao discente, isso não impede a responsabilização da instituição de ensino. Outra coisa importante: não é possível impedir que os alunos, por falta de pagamento de mensalidade, sejam impedidos ou de frequentar a aula ou até de realizar testes, provas, verificação de aprendizagem, pelo mesmo motivo que a gente tem essa proposta. Então, a questão da cobrança não pode impedir o aluno de exercer a sua normal escolaridade. Eu trouxe um apanhado geral de casos que foram julgados, em que há uma exacerbação, às vezes, do professor. O professor que pelo TJRJ foi condenado porque chamou a aluna, e de bem aluna do ensino superior, de gorda. Ela tinha saído, deixou o gravador em cima da mesa, e ele havia mencionado, e ficou lá gravando, que ela deveria ter ido à lanchonete para se empanturrar de pão de queijo e provavelmente continuar ainda mais gorda. Isso gerou uma condenação, sem contar que houve desligamento do professor por conta disso também. Então, a obrigação de guarda e vigilância em cima do aluno menor em público é importante, de sorte que tem que coibir o bullying. Mesmo o aluno maior, nós temos ainda a preocupação de evitar que ele sofra constrangimentos indevidos e que seja exposto a algum tipo de maus tratos, né? Então é importante. A questão do dano moral, tem um julgado interessante. A escola foi condenada a pagar por danos morais porque impediu que a aluna saísse da sala de aula para cumprir suas necessidades fisiológicas. A dita proibição terminou fazendo com que a adolescente urinasse nas próprias vestes e assim permaneceu durante todo o período de aula. Fato presenciado por colegas, levado ao conhecimento de toda a comunidade escolar e publicado não só no jornal, como ainda objeto de condenação pelo TJ Acre. Então é muito importante a gente perceber, né? Não pode haver omissão quando a gente perceber a questão de maus tratos. Cumpre, inclusive, ressaltar uma brilhante indicação do Dr. João Roberto com relação à necessidade das escolas, principalmente as escolas que passam o maior período com seu discente, de ter um código de ética, pautando as regras de forma clara, objetiva, dando inclusive direito a qualquer procedimento de recurso e de discussão para providenciar punições disciplinares, seja advertência, seja suspensão e até o desligamento compulsório de aluno. Com relação ao estabelecimento oficial de ensino, nós sabemos que na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, é completamente cristalina a responsabilização do poder público. Cumpre lembrar que o gestor é um líder,
E a liderança eficaz é aquela capacidade identificada como apta a influenciar positivamente os grupos e de inspirá-los a se unirem em ações comuns coordenadas. Os líderes reduzem as nossas incertezas e nos ajudam a cooperar e trabalhar em conjunto para tomarmos as decisões acertadas. Aliás, é muito importante a gente acreditar que dentro da escola, no interior da escola, quem zela pela incolumidade física do aluno é o estabelecimento, personificado pela pessoa do gestor. Então, existem ações indenizatórias, por exemplo, o aluno morto por bala perdida no interior da escola, aliás, de novo, Rio de Janeiro, né? A questão da expulsão do aluno, né? O dano moral que pode existir numa expulsão sumária do aluno do colégio devido a uma discussão travada entre esta e a diretora. É importante entender que gestão democrática não significa que a autonomia escolar e a autoridade do gestor está abalada ou está em xeque. Não. É muito importante perceber que a autonomia da escola, dentro do papel, do contexto social político do país, é importante. É através da escola que ocorre a mobilidade social. Concluindo já, fazendo as minhas recomendações clássicas para os futuros gestores, né? Algumas ações, ela está na convicção do binômio direito e deveres, para todos os atores envolvidos dentro da escola. Isso significa alunos, professores, profissionais adjetos, né, como secretária, coordenador, inspetor de aluno. Bom, primeira recomendação, que haja transferência de escolas que estejam em áreas de perigo para locais que ofereçam maior segurança à comunidade escolar. Inclusive, há a importância de salientar que o gestor educacional assume um dever de cumprir o projeto pedagógico, os 200 dias letivos e 800 horas de aula. Então, qualquer falha nesse sentido, ele também é responsabilizado. A organização da comunidade escolar visando uma gestão democrática, onde participem alunos, professores, gestores e comunidade, no debate dos temas realmente relevantes. A profissionalização da gestão educacional, reestruturando os documentos e rotinas essas que seriam muito facilitadas por um código de ética, a fim de não se fragilizar em frente à vigente ordem de direitos e deveres. A ênfase na aprendizagem e não no processo de ensino, retornando o foco ao sujeito principal do sistema, que é o discente e sua respectiva aprendizagem. O aproveitamento real do tempo que o aluno e o professor permanecem nesse encontro mágico da aula para haver a real aprendizagem, desde o aproveitamento efetivo dos 200 dias letivos e das 800 horas de tempo de aula, que começa com hora certa e termina com hora certa. Isso é muito importante. A pontualidade das rotinas escolares é algo que deve ser observado e homenageado. A busca pelo significado de conteúdos apresentados aos discentes na tentativa de tornar sua estadia em sala de aula emoldurada por prazer na arte de aprender e favorecendo o ofício de ensinar. A definição que a presença na sala de aula pressupõe a função de aluno, de aprendente, e que esta função está impregnada de obrigações de ambas as partes. A certeza de que a autoridade professora é um fato e que será exercida com o devido respeito ao aluno, aos colegas e à profissão de docente. Então, uma autoridade respeitosa. A recolocação do conhecimento como patrimônio individual inalienável e verdadeiro instrumento da mobilidade social. E a busca do rompimento de um círculo vicioso em que todos frequentam a escola, alunos, professores, profissionais, e o que o fazem apenas por absoluta falta de alternativa. E, por fim, a construção da certeza de que a escola pode voltar a ocupar o lugar e o papel que lhe cabe na sociedade do conhecimento, que é esta que ora vigente está. Muito importante, para terminar, é entender que a educação depende
do conjunto, da equipe. O gestor é um líder, mas ele precisa da integração e do comprometimento de todos, inclusive da comunidade que cerca a escola. Muito obrigada.